Bem-vindos a mais este vídeo do Nelson Monteiro. Vamos continuar tratando de habilidades sociais, focando agora mais em casos reais, porque a gente já discutiu bastante as 6 competências principais, que são comunicação verbal, comunicação não verbal, empatia, assertividade, apresentação pessoal positiva e capacidade reforçadora. Então agora nós vamos mostrar, com alguns exemplos vividos por mim mesmo, como que isso acontece na prática. Continuamos aqui numa agradável caminhada, uma manhã de inverno, que ainda é férias escolares aqui na USP, então tem bastante calma e tranquilidade, é um bom passeio para quem puder fazê-lo. E vamos começar então. Eu vou contar 2 casos, são casos bastante antigos, do início da minha carreira, né? O primeiro deles, eu tinha que fazer um cálculo de cromeação de peças plásticas. O que é isso? Todos vocês já devem ter visto, tem certos botões de automóveis, ou então de refrigerador, fogão, que são de plástico, mas eles têm uma aparência cromada. Como que é feito isso? São feitos banhos químicos com vários componentes e essas peças são feitas a imersão e com essa imersão no final você tem aquela aparência cromada. Então isso é uma técnica bastante utilizada já há muito tempo. Qual era o projeto? Queriam que eu fizesse o cálculo do custo de se fazer as peças por esse processo. Ora, era algo extremamente complicado e estavam querendo fazer esse estudo para ver se valia a pena fazer internamente, como era feito na época, ou terceirizar. Então, lá estava eu diante de um desafio extremamente complexo. O que eu tive que fazer? Bem, eu tive que primeiro ver como que era feito os cálculos de custo na época, as planilhas, os dados, os levantamentos de mão de obra, materiais. Depois eu fui a campo. Eu mesmo trabalhei no processo colocando, a gente usa gancheiros. O que são gancheiras? São equipamentos metálicos revestidos de platisol, que é um isolante que se desgasta, e você encaixa as peças e coloca dentro dos banhos. Bem, lá fui eu. Fiz tudo isso, observei que os componentes químicos, uma parte deles precipitava, ou seja, ficavam no fundo do tacho, e uma parte volatilizava, ou seja, iam para o ar. Então, para você calcular os materiais utilizados, não bastava simplesmente calcular o peso que eles entrariam em cada peça plástica. A partir daí tinha que calcular também o desgaste dessas gancheiras, porque esse platisol isolante também se desgastava. E lá fui eu, com muito esforço, utilizando equipamentos de proteção individual, trabalhando dentro do setor em si, consegui fazer esses levantamentos que levaram aos resultados que a empresa depois veio a ter. O que isso acabou também sendo o meu trabalho de formatura. Eu acabei o trabalho de administração, o projeto sendo com base nisso. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, eu tive que usar todas as minhas habilidades sociais. A comunicação verbal, no que dizia convencer o pessoal da área, a administração, do que estava sendo feito. A comunicação não verbal, no sentido das minhas atitudes, das minhas ações, serem positivas para o processo. Então todo mundo viu que eu estava ali realmente disposto, trabalhando, saindo com os aventais sujos e realmente me dedicando no nível da operação. A assertividade, eu tive que separar qual a informação útil e não útil no meio de tanta informação que havia. Também na capacidade reforçadora, porque eu tive que dar e receber feedback tanto da área, de custos, da direção, também na apresentação pessoal positiva, tive que usar equipamentos de proteção individual, aventais específicos e roupa também adequada. E a empatia, né? Quer dizer, como que eu podia entender o trabalho daquelas pessoas se eu realmente não me envolvesse bastante. Esse foi um trabalho muito gratificante, duríssimo, dificílimo, que me ajudou muito a ser um profissional analítico e bastante responsável na minha vida profissional como um todo. O segundo trabalho, já foi alguns anos depois, foi um projeto dificílimo. Eu trabalhava numa empresa multinacional e ela tinha filiais em um monte de países do mundo, né? E quando vinha um projeto novo, havia uma competição entre os países para ver quem ia produzir. No caso, era um conjunto eletromecânico.
E esse conjunto eletromecânico, a peça principal era uma carcaça plástica muito complexa, que tinha um molde complicado, um processo de fabricação e material também bem específico. E o que aconteceu? Esse projeto nós apresentamos uma proposta competitiva e fomos considerados para assinar o contrato. Aí me chamaram a diretoria, contentes pelo que tinha acontecido, e informando que o contrato seria assinado e que o prazo era de 90 dias para execução e fazer o primeiro lote. Aí eu saí e fui caminhando, eu estava de ônibus e tinha uma caminhada longa até o ponto. Ou seja, você vê, desde aquele tempo, para mim, caminhar é muito importante no sentido de ter ideias, de refletir sobre a vida. E no meio do caminho eu cheguei a uma conclusão terrível. Era impossível fazer aquilo em 90 dias. Considerei um molde feito por várias empresas, várias ferramentarias, importando alguma coisa, e vi que não era possível. Só era possível fazer em 120 dias. E o que eu fiz? Voltei para a empresa, estava a diretoria lá preparando o contrato e eu avisei-os, olha, tem uma péssima notícia, isso não vai sair em 90 dias, nós não vamos cumprir o contrato. E expliquei, detalhei, e aí o que aconteceu? Havia duas possibilidades, ou se assinava o contrato, se dava uma desculpa depois, ou diante de tanta seriedade de um profissional que estava no nível mais baixo como o meu, isso motivasse todo mundo a fazer o certo. O que era o certo? Era comunicar que era impossível, ninguém ia fazer. E nós assumimos isso, aí fiz um relatório detalhado explicando as limitações para se fazer isso em 90 dias e no final acabamos conseguindo o contrato em 120 dias. E eu fiquei muito feliz, porque realmente eu assumi um risco grande de contradizer o que todos os chefes da diretoria queriam e ao mesmo tempo eu fiz o que tinha que ser feito. Porque é muito melhor, como se você passar um minuto vermelho do que amarelo a vida inteira, né? Então foi muito importante para mim esse processo. Eu consegui atingir o objetivo, a empresa atingiu o objetivo, que é mais importante, e eu usei habilidades muito importantes, que são a assertividade, a capacidade reforçadora, a comunicação verbal e uma certa empatia, porque diante do esforço todo que eu fiz, o pessoal compreendeu que era realmente necessário avaliar isso. Então isso, gente, foram coisas muito importantes, são dois exemplos que eu estou dando, que o foco é no processo, não é no resultado, que o processo é que interessou, o processo é que me ajudou no meu desenvolvimento e do meu trabalho em equipe. Espero que tenha sido útil para vocês. O próximo vídeo ainda será sobre habilidades sociais. Esse item é muito importante, é muito determinante no sucesso e eu vou gastar mais um tempinho disso. Agora focando no multideterminismo. Ou seja, nós, seres humanos, estamos sujeitos a várias determinações. E eu vou apresentar isso para vocês no contexto empresarial. Muito obrigado e até a próxima.